Então, vamos lá. Então, pessoal, a aula hoje é para falar, eu vou começar a falar de irredutibilidade, tá? Esse termo irredutibilidade vai nos acompanhar aí ao decorrer do semestre. Então, eu vou começar definindo né, o que seria um polinômio irredutível. Então, seja R contido em C um subanel e P de T um polinômio aqui dentro de R de T não constante. A gente vai definir aqui a questão de redutibilidade e também de irredutibilidade para polinômios não constantes. Então, dizemos que P de T é redutível sobre R se existirem polinômios Q de T e H de T em R de T, ou seja, né, polinômios com coeficientes em R, com o grau de Q e o grau de H estritamente menor que o grau de P, e o P pode ser escrito como um produto desses dois polinômios. Então, para ele ser redutível, a gente tem que conseguir fatorar ele, né, como um produto de dois polinômios de grau estritamente menor. Então, não vale aqui, por exemplo, se tu pegar um polinômio de grau 2 e escrever ele como uma constante vezes outro polinômio de grau 2. Não, aí não está valendo, né? Porque aqui tem que ser um produto de dois polinômios de grau estritamente menor que o grau de P. E quando isso não for possível, a gente diz que o polinômio é irredutível. Então, e aí outra coisa, pessoal, a redutibilidade ou irredutibilidade depende do anel que a gente está trabalhando, tá? Então, quando eu falo que o P de T está aqui dentro, eu estou falando que os coeficientes estão ali, e os coeficientes de Q e H também eu estou olhando dentro do mesmo anel R. A irredutibilidade, então, é sobre o R. Daí às vezes pode acontecer de um polinômio ser redutível dentro de um anel e irredutível em outro. Isso é bem comum se a gente olhar para reais e complexos. Pega um polinômio ali, t ao quadrado mais 1, em que as raízes são mais e menos i. Ali ele é irredutível dentro dos reais, mas é redutível dentro dos complexos. Então, a gente tem que sempre cuidar qual é o anel que a gente está trabalhando. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, t ao quadrado menos 2 é irredutível sobre quê? Sobre os racionais. E como é que a gente prova isso? De fato, suponha por contradição que ele seja redutível. Então, como ele tem grau 2, aqui a possibilidade que eu tenho é fatorar ele como dois polinômios de grau 1. Um A, B, C e D dentro dos racionais, porque aqui eu estou supondo irredutibilidade sobre Q. Aí, pessoal, quando a gente fala também em ser redutível, escrever ele assim como um produto de dois polinômios de grau menor, eu não estou dizendo que essa fatoração é única, tá? Podem existir mais de um polinômio que essa decomposição é possível. Aqui, tá? Sem perda de generalidade, eu vou supor que o A e o C são iguais a 1, porque aqui o t ao quadrado menos 2 é um polinômio mônico. Então, mesmo que existam outros polinômios não mônicos que a gente possa fazer essa decomposição, porque aqui é só suficiente pedir que o A seja o inverso do C na hora de fazer essa multiplicação, né, se isso fosse possível, aqui é suficiente eu tomar A e C igual a 1. Não estou perdendo generalidade em supor que a decomposição seja dessa forma. Então, o que acontece? Tá? Vou supor A e C igual a 1. E eu estou escrevendo o t ao quadrado menos 2 como esta decomposição. Aí, fazendo aqui o produto, isso aqui vai me dar t ao quadrado mais b mais d vezes t mais b vezes d. Então, comparando aqui os dois lados da igualdade, b mais d tem que ser igual a 0, que é o que está acompanhando o termo de grau 1, e o b vezes d tem que ser igual a menos 2. Aí agora é só a gente resolver esse sisteminha. Então, aqui da primeira equação, a gente já tira que o b tem que ser igual a menos d. Então, se b é igual a menos d, substitui na equação de baixo, isso aqui vai me dar menos b ao quadrado, tem que ser igual a menos 2. Ou ainda, b ao quadrado igual a 2. Mas, se isso aqui é verdade, o b, então, não é racional. E aí eu vou deixar como exercício para vocês. Mostrem que raiz de 2 é irracional.
Poderia trocar raiz de 2 por raiz de P, P', que também vale exatamente o mesmo argumento. Mas para concluir aqui, é suficiente mostrar que raiz de 2 é irracional. E aí, bom, só para concluir, né? Se fosse possível uma fatoração desse tipo, o B teria que ser irracional, o que é uma contradição. Então, ele é irredutível sobre Q. Mas, em contrapartida, T ao quadrado menos 2 é redutível sobre R. Porque daí, sim, eu posso tomar essa fatoração aqui, ó. Eu posso escrever como T menos raiz de 2, T mais raiz de 2. Sobre R, tá ok. Quer dizer que os coeficientes aqui são reais. Isso aí já serve para ilustrar o que eu comentei com vocês, né? Que um polinômio pode ser redutível sobre um anel e irredutível sobre outro. Então, depende de onde a gente está trabalhando. Vamos pegar um exemplo aqui de uma cúbica. T ao cubo menos 5T mais 1 é irredutível sobre Z, tá? Sobre os inteiros. Então, suponha que seja redutível. Como é que é uma cúbica, eu vou supor que eu posso escrever isso como um polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 2. Tá? Estou supondo sem perda de generalidade que são dois polinômios mônicos. Então, o que acontece? Tá? Tu tem aqui um fator linear na tua fatoração, que eu estou chamando aqui de T menos A. Isso implica que o A é raiz, ou seja, né, o P de A é igual a 0. Então, quando a gente faz esse produto aqui, depois eu vou usar essa informação, tá? Que A é a raiz. Então, primeiro faz o produto e compara os lados. Isso implica que menos AC tem que ser igual a 1. Só que dentro dos inteiros, e aí sempre lembrem aonde a gente está trabalhando, os únicos elementos invertíveis dentro dos inteiros são mais e menos 1. Então, a única possibilidade disso aqui acontecer é que o A seja mais e menos 1. Então, vamos testar. Como A é raiz? Troca aqui o A por 1 no polinômio e vê se é raiz. Não. Se tu substituir aqui por 1, vai dar menos 3, que é diferente de 0. Pega outra possibilidade para o A, que é menos 1. Substitui aqui no polinômio, também não é raiz, então não funciona nenhum dos dois. Então, esta decomposição aqui não é possível dentro dos inteiros. E, portanto, dentro dos inteiros, ele é irredutível. Então, P de T é irredutível sobre Z. Muito bem, então agora eu quero caracterizar um pouco mais polinômios irredutíveis. Seja R contido em C um subanel e P de T aqui um polinômio não nulo dentro de R de T. Então, esse polinômio é um produto de polinômios irredutíveis sobre R. Então, eu estou dizendo que se eu pegar aqui um polinômio não nulo, ele é um produto de polinômios irredutíveis. Na verdade, aqui, pessoal, é um pouco mais que isso. Como eu defini, isso aqui não está bem correto. Porque como eu defini redutibilidade para polinômios não constantes, eu deveria tomar aqui um polinômio não constante, né? Não apenas um polinômio diferente de 0. Então, vamos fazer aqui considera o P de T um polinômio em R de T e vamos fazer indução no grau do polinômio. E foi aí o que eu comentei para vocês, né? Eu estou descartando aqui o caso de ser constante, porque a gente não está trabalhando com irredutibilidade com polinômios constantes, assim, com polinômios de grau 1 ou mais. Porque é justamente essa questão de decompor um polinômio como um produto de coisas de grau estritamente menor. Então, se o grau é 1, não tem o que fazer, porque grau 1 já é irredutível direto pela definição. Não tem como tu pegar um polinômio de grau 1 e decompor ele como um produto de dois polinômios de grau estritamente menor. Então, todo polinômio de grau 1 é irredutível por definição. Então, agora eu vou supor que o grau do polinômio seja maior do que 1. Bom, se o polinômio já é irredutível, não tem o que fazer. Aí, suponha, então, que P de T seja da forma Q de T vezes H de T, com o grau de Q e H menor que o grau de P. Aí, nesse caso, a gente aplica a hipótese de indução nesses dois polinômios aqui, no Q e o H, que tem grau estritamente menor que o grau de P.
E aí, cada um desses polinômios aqui, pela hipótese de indução, vai ser um produto de polinômios irredutíveis. E se cada um deles for um produto de irredutíveis, o P também vai ser. E aí, acabou. Então, definição. Sejam K contido em C um subcorpo e F de T e G de T dois polinômios em K de T. Se o MDC entre F e G for 1, que a gente já viu aula passada, né, que MDC é único a menos de constante, então dizer que é 1 é equivalente a dizer que é uma constante K, o K é um elementinho do corpo. Então, se isso acontecer, a gente diz que o F e G são dois polinômios coprimos. Um exemplo, então f de t igual a 2t menos 2 e g de t igual a 2t mais 2 são coprimos dentro de Q de t, porque eles não possuem nenhum fator não constante em comum. O único fator comum que tem entre o f e o g é o fator constante 2. Então, não tem fator não constante em comum. Bom, então sejam agora K contido em C um subcorpo, F de T um polinômio com coeficientes em K, que é irredutível sobre K. E aí eu estou pegando G de T e H de T, dois polinômios com coeficientes em K. Se esse polinômio irredutível divide o produto GH, então ou ele divide o G ou ele divide H, que é semelhante ao que acontece lá com os números primos. Então, suponha que o F não divide o G. Aí eu quero mostrar que se ele não divide o G, obrigatoriamente ele vai ter que dividir o H. É isso que eu quero concluir aqui no lema. Então, eu vou chamar o MDC entre G de D. O que significa, né, o MDC? Quer dizer que ele divide o F, divide o G e é o maior divisor possível. Então, o D divide o F. Só que F é um polinômio irredutível. Então, para ele ser um divisor do F, ou ele é um múltiplo constante do F, ou ele mesmo é uma constante. Porque não tem como. Se ele divide, significa que ele é fator. Só que o F irredutível não tem fatores de grau estritamente menor. Então, tem essas duas possibilidades aqui para o D. Se o D for do tipo C vezes F, e como ele é um divisor comum, isso significa que CF divide G, C constante, e isso implica que o polinômio F divide o G. Só que a gente está supondo que o F não divide o G. A gente está nesse caso aqui. Então, é uma contradição. E se o D for uma constante, então 1 também é um MDC entre F e G, pelo que a gente já viu sobre MDC. Então, significa que F e G são coprimos. Aí, lembra lá da aula passada, o último resultado que a gente viu na aula é que se D é um MDC, existem, aqui vão ser constantes, né, mas a gente estende isso também para polinômios, constantes A e B em K, tal que o 1 pode ser escrito como AF mais BG. E aí, quando a gente pega essa igualdade aqui e multiplica pelo polinômio H dos dois lados, isso aqui vai nos dar essa igualdade aqui. A única coisa que a gente fez foi multiplicar por H. E aí, o F, ele divide HAF, porque ele é um termo que está aqui nesse produto, né? Ele é um fator desse produto. E o F também divide o termo HBG, porque o F divide GH, por hipótese. E como a gente está trabalhando com coeficientes num corpo, isso aqui é comutativo, então se divide GH, então vai dividir HBG. E então, o F divide o primeiro termo e o F divide o segundo termo. Então, o F divide a soma. E a soma é H. Então, disso a gente conclui que F divide H. Então, supondo que F não divide G lá do início, concluímos que F tem que dividir H. Então, agora, para qualquer subcorpo K de C, a fatoração em polinômios irredutíveis sobre K é única
a menos de fatores constantes e da ordem dos fatores. Então, agora a gente vai ver que quando a gente está trabalhando aqui com um subcorpo de C, essa fatoração aqui é única a menos de fatores constantes e da ordem, né? E aí, como é que a gente prova isso? Então, pega aqui o F, um polinômio F, e supõe que ele tenha duas decomposições em polinômios irredutíveis. Embora eu não faça essa distinção de grau na prova, eu até já poderia supor esse F com grau maior ou igual a 2, né? Porque se for grau 1, aí já não tem o que fazer, né? Se fosse grau 1, ele já seria irredutível e só teria um polinômio possível aqui. Mas não, na prova eu não vou fazer essa distinção, tá? Embora na prática poderia ser grau maior ou igual a 2. Então, eu estou supondo aqui que o F pode ser escrito como duas decomposições de polinômios irredutíveis sobre K, né, com coeficientes no corpo K, com esses FIs e GIs aqui não constantes. Irredutíveis, já estou supondo não constantes. E aqui eu estou supondo, sem perda de generalidade, que o R é menor do que o S, menor ou igual ao S. Dessa igualdade aqui, então volta lá. Temos essa igualdade aqui. Isso significa que o F1 é um fator desse produto aqui, ó. O F1 divide todo esse produto aqui. Só que isso aqui é um produto de polinômios irredutíveis. E aí eu vou aplicar o lema anterior. Na verdade, aqui não, nem precisaria ser irredutível, né? Poderia ser qualquer. Eu vou usar que o F1 é irredutível e ele divide um produto, então ele tem que dividir pelo menos um dos caras. Então, o F1 divide algum desses GJs que aparecerem nessa decomposição aqui. Eu posso só renomear, não importa, tá? Eu vou, se for, né, necessário reordenar os fatores, eu vou dizer que o F1 divide o G1, tá? O primeiro deles. Então, como o F1 e G1, os dois são ambos irredutíveis, agora sim eu estou usando a irredutibilidade dos dois, a única forma disso acontecer é que um seja um múltiplo constante do outro. Ou seja, né, o F1 é igual a K1 G1 para K1 um elemento do corpo, uma constante. Então, eu vou pegar o F, que tinha aquela decomposição, né? F1, F2, até FR, e vou trocar o F1 por K1 G1. E do outro lado, eu tenho esse produto aqui dos GIs. Aí, se eu pegar aqui essa igualdade aqui e dividir os dois lados por G1, aí eu vou ficar com K1, F2, tanana, e aqui eu vou ficar com G2 até GS. E aí eu vou repetir o mesmo argumento de antes. E aí eu vou chegar na conclusão, reordenando a ordem dos fatores se necessário, que o F2 é do tipo K2G2. Repito novamente o argumento, e assim eu vou fazendo com cada um deles. O FR vai ser um KR-GR com todos esses carinhas aqui constantes. Os demais termos que sobram lá na decomposição, os que são maiores que R, até chegar no S, eles precisam ser constantes, porque caso contrário, o grau do lado direito seria maior que o grau do lado esquerdo, nessa decomposição aqui, ó. Então, isso, o que acontece, né? Para a gente não ter o grau maior desse lado aqui, todos os carinhas que fossem maior do que R teriam que ser constantes. Só que a gente está supondo aqui que os FIs e os GJs são não constantes. Então, como a gente está supondo que os Gs são não constantes, a gente tem que o R é igual a S, e aí segue o resultado. Porque a decomposição aqui, ela é única menos de fatores constantes. Então, a única coisa que pode acontecer é a ordem, mexer a ordem dos fatores e as constantes que podem aparecer ali. E aí segue o resultado. Bom, e aí a gente vai usar agora, porque o principal resultado da aula é o lema de Gauss, né? Então, a gente vai usar agora esses resultados para provar o lema de Gauss. O lema de Gauss, ele diz que um polinômio dentro dos inteiros, com coeficientes inteiros, né? Ele é irredutível sobre Z, então ele
também será irredutível sobre quê? Sobre os racionais. Isso, gente, vai facilitar a nossa vida, porque se a gente pegar ali um polinômio com coeficientes inteiros e quiser provar que ele é irredutível sobre os racionais, é suficiente que a gente prove a irredutibilidade sobre o z. E aí aplica o lema de Gauss. Então, esse resultado ele é um resultado forte e é um resultado que a gente vai usar aí no decorrer do curso. Ele facilita a nossa vida. Provar a irredutibilidade sobre os inteiros é mais fácil do que provar a irredutibilidade sobre os racionais. Então, vamos ver como é que a gente demonstra o lema de Gauss. Bem, supõe, então, f irredutível sobre os inteiros e que seja redutível sobre os racionais. A construção toda que a gente vai fazer aqui nessa demonstração, ela é uma prova um pouco construtiva, é para mostrar que se ele for redutível sobre os racionais, a gente consegue construir uma decomposição dele sobre os inteiros, né? Ele vai ser também redutível sobre os inteiros, se ele for redutível sobre os racionais. E aí vai chegar numa contradição. Então, é nesse caminho que a gente vai seguir a prova. Então, primeiro, né? Observa claramente que f de t está dentro de z de t e isso está contido em q de t. Então, como eu estou supondo que ele é redutível sobre os racionais, eu vou escrever esse f como um produto de g vezes h, dois polinômios, dentro de q de t, tá? Com coeficientes racionais, e o grau de g e o grau de h estritamente menor que o grau de f, tá? E agora, nessa igualdade, estrelinha aqui, a gente vai multiplicar pelo produto dos denominadores dos coeficientes. O que quer dizer isso aqui, gente? Como G e H são polinômios dentro dos racionais, eventualmente aqui podem aparecer frações. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Só para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer ali. A gente tem que... O polinômio f, ele tem uma decomposição do tipo g vezes h, com g e h dentro de q de t, tá? São dois polinômios com coeficientes racionais. Então, só para a gente fazer de conta aqui, para a gente entender. Eu vou pegar, vou supor que g e h seja de grau 1. Então, faz de conta aqui que seja um A1 sobre um B1T mais um C1 sobre um D1. Vou supor que o G seja dessa forma e que o H seja do tipo A2 B2T mais C2 sobre D2, tá? Então, eu vou multiplicar isso aqui pelo produto dos denominadores que aparecerem aqui nos coeficientes. Ó. Então, aqui eu vou fazer o produto por B1, D1, B2, D2, tá? Aqui, nesse polinômio aqui. Então, na verdade, isso aqui tudo, eu ainda poderia escrever como B1, D1 vezes G, tá? Faz de conta que isso aqui é como se fosse G, e esse aqui como se fosse H. Então, eu só reagrupando, escrevendo isso aqui, e aqui eu vou escrever como se fosse o B2, D2, H. Tá, gente? Quando a gente faz a gente multiplica, né, na verdade, isso aqui pelo produto dos denominadores, percebam que aqui eu estou fabricando novos polinômios. Isso aqui, tá, vai ser um novo polinômio G'. Isso aqui vai ser um novo polinômio H' com
coeficientes inteiros agora. Então, isso aqui foi multiplicado de forma a fabricar outros 2 polinômios com coeficientes dentro dos inteiros. Isso aqui eu fiz usando 2 polinômios de grau 1, só para a gente enxergar o raciocínio, tá? Agora eu vou voltar para lá e vou trabalhar com polinômios genéricos. Então, volta aqui para a apresentação. Então, vou pegar isso aqui, multiplicar pelo produto dos denominadores dos coeficientes. A gente vai ter uma coisa do tipo MF igual a G' a H', agora com esses polinômios G', H' com coeficientes inteiros. E o grau continuou o mesmo, tá? Porque o que a gente fez aqui foi multiplicar por uma constante, mas eu não estou mexendo no grau. Então, o grau desse novo polinômio G' é igual ao grau de G, e do H' é igual ao grau de H. Bom, esse N aqui, tá? Ele é um número inteiro. Então, vou pegar ali, um fator primo de N. Então, P aqui, a gente sabe que um número inteiro pode ser escrito como uma decomposição em fatores primos, vou pegar P um fator primo. Vou supor, agora, que nem eu falei para vocês, tá? Ali eu fiz um exemplinho de, supondo o grau 1, né? Mas aqui eu vou supor um grau genérico. Então, suponha que o G' tenha esse formato aqui, essa escrita, e o H' tenha essa escrita aqui, com coeficientes, o G' com coeficientes AIs e os H' com coeficientes BJs. Então, a afirmação é que P divide AI para todo I, ou o P divide BJ para todo J, tá? Ou o P divide todos os coeficientes do G', ou o P divide todos os coeficientes do H', tá? Isso nós vamos provar. Então, de fato, suponha que existe um certo I e existe um certo J, tal que o P não divide nem o AI e nem o BJ. Pode acontecer de ter mais de um. Então, suponha que exista pelo menos um, e vamos tomar esses valores I e J, os menores que isto ocorre, tá? Se ele não divide um deles, eu vou pegar o menor. O menor no sentido aqui, ó, pessoal, de ordem, tá? Pega aqui, se for o B1, o menor possível, tá? Então, quer dizer que ele vai dividir o B0, mas não divide o B1. Mesma coisa aqui, se fosse aqui o A2, ali o menor possível, significa que ele divide o A0, divide o A1 e não divide o A2. Então, note que P divide o coeficiente de TI mais J nesse produto. Tá? Por que o P divide o coeficiente de TI mais J? Porque P é um fator primo de N. Volta lá, tá? P é um fator primo de N. Então, ele divide o produto aqui, tá? Como ele divide o produto, e isso aqui é um produto de polinômios, portanto, isso aqui é um polinômio, é uma soma finita de coeficientes multiplicando potências de T, e se ele divide este produto aqui, ele vai dividir cada um dos termos da soma, porque se ele não divide um termo da soma, então ele já não vai dividir a soma como um todo. Então, esse fator primo aqui divide todos os termos da soma. E aqui dentro dessa soma, vai aparecer lá pelas tantas o TI mais J, quando vocês fizerem aqui o produto. Então, ele tem que dividir o coeficiente de TI mais J. É dado por isso aqui, tá, gente? Então, é como vocês pegarem aqui, fazerem o produto, agruparem os termos, né, olharem cada um dos coeficientes, e aí vocês vão olhar que o coeficiente que está acompanhando o TI mais J tem esse formato aqui. Daí, o que acontece? O P, tá? O P ele não divide o AI e não divide o BJ, e esses são os menores possíveis, tais que P não divide. Isso significa que o P divide o B0, P divide o B1, P divide o B2, P divide o BJ menos 1, P não divide BJ. Aí, por outro lado, tá? O P divide o A0, P divide o A1, até P divide o AI menos 1 e P não divide o AI. Então, o P divide a soma, o P divide cada um dos termos
Não, se ele divide a soma, né? O que acontece? Ele tem que dividir aqui cada um dos termos, só que ele não está dividindo o BJAI. Então, o P divide BJ, ele tem que dividir, né, o termo BJI, mas ele é primo, e ele não divide, por hipótese, nem o AI e nem o BJ. E aí eu estou gerando uma contradição. Então, isso significa que ou ele divide todos os AIs ou todos os BJs. Sem perda de generalidade, suponha que ele divida AI para todo I. Então, como ele divide todos os coeficientes do P', que apareceu lá, do G', desculpa. Então, eu vou pôr ele em evidência. E eu vou escrever o G' como P vezes um certo G duas linhas, né, um outro polinômio, que ainda vai ter coeficientes inteiros, que vai ter o mesmo grau de G', que também vai ter o mesmo grau de G. E aí, o que eu vou fazer aqui é uma repetição de argumento. O P é um fator comum do N, então coloca o P em evidência e chama de N1 o resto ali que sobrou. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. NF, eu vou substituir por PN1, e isso aqui vai ser igual a P G duas linhas H', o que implica, se a gente dividir os dois lados por P, que N1F vai ser G duas linhas H'. E aí a gente vai pegar, repetir o argumento, pegar um fator primo do N1, e tudo aquilo que a gente fez ali para o fator primo P, a gente repete o argumento aqui. E vamos repetindo até eliminar todos os fatores primos que aparecem aqui multiplicando o F. Repita o procedimento até remover todos os fatores primos de N. Aí no final, como toda vez que a gente faz o argumento aqui, a gente não está modificando o grau e a gente continua fabricando polinômios, esses polinômios que aparecem continuam sendo polinômios com coeficientes inteiros, quando fizer o produto até remover todos os primos, vai chegar que o F é igual a um certo G barra H barra, com esse G barra e H barra, ambos dentro do ZT, com coeficientes inteiros, e o grau do G sendo igual, o grau do G barra, né, sendo igual ao grau do G, e o grau do H barra sendo igual ao grau de H. Ah, mas então, e o grau de G e o grau de H são estritamente menores que o grau de F. Então, aqui eu estou escrevendo F como uma decomposição de dois polinômios de grau estritamente menor com coeficientes inteiros. E isso contradiz a irredutibilidade de F sobre Z. Então, com isso, a gente prova que um polinômio com coeficientes inteiros que é irredutível sobre Z, então vai ser irredutível também sobre Q. Corolário. Seja F um polinômio com coeficientes inteiros e suponha que F tenha esta decomposição aqui em polinômios irredutíveis sobre Q. Tá? Nessa hipótese, então, existem AIs dentro dos racionais, tais que AI, GI cai dentro dos inteiros, porque esses GIs, né, eu estou supondo irredutíveis sobre Q. Então, eu estou dizendo que existem elementinhos racionais que tu vai multiplicar e vai cair dentro do ZT, e que esses elementos multiplicados entre si vão ser iguais a 1. Mais ainda, o F vai admitir essa decomposição aqui como uma fatoração de F em irredutíveis sobre Z, tá? Porque cada um desses carinhas aqui vai estar dentro de Z. Então, vamos demonstrar esse corolário do lema de Gauss. Supõe, então, que esses H1 até HR seja uma fatoração em irredutíveis sobre Z, tá? Eu tenho aqui uma fatoração sobre Q, que foi dada, e agora eu estou supondo que isso aqui é uma fatoração sobre Z. Pelo lema de Gauss, cada HJ é irredutível também sobre Q, porque irredutível sobre Z implica irredutível sobre Q.
E aí a gente pode usar a unicidade da fatoração em Q de T, que é um corpo. Porque lembra que eu falei para vocês ali, a fatoração em irredutíveis, ela é possível dentro de um anel. A unicidade é quando a gente está tomando coeficientes num corpo. Então, pela unicidade da fatoração em Q de T, a gente tem que o R é igual a S e o HJ é igual a JGJ. Para determinados AJs em Q, porque a fatoração ela é única, né, a menos de fatores constantes e da ordem dos termos. Então, a unicidade ainda tem essa questão de poder colocar ali termos constantes. Então, é daí que vem esses AJs. Então, como F, que tem ali um produto irredutível de G1 até GS, que é igual a H1 até HS, vai ser igual, por sua vez, cada HI vai ser, ou cada HJ, né, vai ser da forma AJGJ, então eu posso reescrever isso aqui dessa forma, ó, como A1G1, A2G2, até ASGS. E eu posso colocar aqui em evidência as constantes, né, de A1 até AS, vezes G1 até GS. E daqui, fazendo a comparação, segue que esse produto aqui tem que ser igual a 1. Então, a gente conseguiu uma decomposição para F, como a gente queria mostrar, dentro dos inteiros, e tais que o produto dos coeficientes é igual a 1. E aí, acabou. Aqui, o pulo do gato foi usar o lema de Gauss para garantir que se era irredutível ali sobre os inteiros, então é irredutível sobre os racionais e usa a unicidade da fatoração. Então, gente, é isso aí, tá? Por hoje, foi isso aqui. Eu vou parar minha apresentação. A gente ainda não terminou de falar sobre irredutibilidade, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre critérios de irredutibilidade. Significa que quando vocês se derem com um polinômio, vocês têm aí determinados critérios para saber se esse polinômio vai ser irredutível ou não. Então, critérios de irredutibilidade eu vou falar na quinta-feira. Nessa aula, foi principalmente, né, para introduzir o conceito de irredutibilidade e apresentar para vocês o lema de Gauss. E, obviamente, a gente usa o lema de Gauss aí na sequência. Então, gente, até o presente momento, dúvidas?